Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sete Fala, esse em especial da série Empresas de Valor. A gente está aqui no 13º episódio e a gente tem um convidado muito especial, uma empresa super bacana que participou da série, tem mais de 50 anos de história e o diretor e CEO, proprietário aqui da Apple Home está com a gente, né? É um prazer imenso participar desse podcast, o Rafael Appel. Tudo bom, Rafa? Ô Razia, muito obrigado. Zé, muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aí compartilhar um pouquinho da nossa história, a história minha e a história da empresa com vocês. Que legal. E, inclusive, Rafa, essa série de podcast é para a gente, de fato, enraizar um pouquinho o outro lado do empreendedor. É uma forma que a gente tem de conhecer o CPF e não só o CNPJ. Então, eu gostaria de começar essa conversa, você me dizendo quem é o Rafa CPF. Então, cara, é uma pergunta diferente aí. Legal, eu sou uma pessoa, um pai de família, tenho 3 filhos, eu sou um apaixonado pelo mar e apaixonado por esportes. Então, a minha vida sempre foi muito ao lado do esporte e do mar, né, cara? Assim, meu pai era pescador, então aprendi muito com a pescaria, a paciência, né? Eu sou muito ansioso e a pescaria, então, para mim sempre foi muito bacana, assim, para desenvolver esse meu lado. E também o esporte, cara, fez parte da minha vida desde novo. Fiz natação por muitos anos, depois fiz triatlon, alguns meio Ironman, enfim. Então, e hoje, cara, eu confesso que estou mais dedicado ainda à família e à empresa do que à pescaria e ao esporte, né, cara? Sim. Mas sempre que eu consigo, eu dou uma fugidinha também para praticar alguma outra coisa. E Pô, o legal eu com 2 filhos já é difícil, 3 dá trabalho, né, Rafa? mas o legal do esporte é que ele traz vários ensinamentos para o mundo corporativo também, né? A gente Cara, tem até o muito. exemplo do Razia, que foi piloto profissional, e a gente enxerga muito os ensinamentos do esporte para o meio corporativo. Né? Cara, muito, muito. Persistência, disciplina. Quantas vezes Resiliência. a gente, não, hoje eu não estou afim de treinar. Mas eu lembro que tive anos que treinei todos os dias, não faltei um treino durante o ano inteiro. Caramba. A gente folgava domingo, em alguns períodos a gente treinava domingo também. Então, cara, era assim, quantas vezes eu acordei mal disposto, doente, sem vontade, mas isso na nossa infância a gente vai aprendendo e hoje eu levo muito para a minha vida profissional. Muito, muito mesmo. Pô, que legal. E Rafa, e seguindo aqui, o fundador foi o Gerhard Appel, que deu origem à Apple Home. Quais os valores que permanecem vivos até hoje, mesmo após 5 décadas de empresa? Legal. A Apple foi fundada em 1975, uma empresa familiar. Meu avô era um cara guerreiro, largou sua vida profissional, ele era um funcionário de uma tecelagem quando fundou a empresa. E essa cultura de empresa familiar, de acolher as pessoas, né? Realmente isso a gente leva até hoje. Os nossos slogans, sinta-se em casa, não só da porta para fora, Sim. mas muito da porta para dentro. Então a gente acolhe nossos funcionários, a gente trata eles da melhor maneira possível, não só com a forma de pagamento, mas os benefícios, né? Eu sempre falo que mais da metade do nosso tempo acordado a gente passa dentro da empresa, né? Porque uma parte a gente passa dormindo, o restante a maior parte a gente passa dentro da empresa. Então, se o funcionário ele não está, se ele não se sentir em casa trabalhando, claro, com as obrigações, com tudo que precisa, né, no trabalho, mas o acolhimento, a valorização dos nossos funcionários é uma cultura que a gente tem até hoje durante essas 5 décadas. E acredito que talvez seja um dos nossos pontos fortes. Tá? Assim, eu valorizo muito
o setor de RH na empresa, eu acho que é dos setores chaves para uma empresa de sucesso, tá? E eu vejo que muitos concorrentes acabam não valorizando essa área, porque eles consideram custos. E, no meu ver, realmente, uma equipe bem engajada, uma equipe motivada, ele faz a diferença. Para mim, não é custo, é investimento. É investimento. Um complemento disso é que, em algumas de mentorias que já fizemos, né, o pessoal falou que grandes empresas passaram o organograma da empresa, né, passaram tirar a parte financeira, digamos assim, né, diretoria, e vem abaixo a parte financeira. Eles colocaram agora gente e gestão, né, que é justamente a parte de RH, que é tão importante É fundamental, quanto né? também a parte financeira. Pessoas. Porque empresas são feitas de pessoas. Se a gente não tem, de fato, um time consolidado, né, feliz e, de fato, comprometido com a vida pessoal, mas também profissional, aí não faz muito sentido, né? Cara, a produtividade de uma empresa que tem os funcionários bem engajados, que tem os funcionários motivados, é absurdamente maior do que uma empresa que a gente vê que o funcionário ele está lá cansado, que ele está indo pela obrigação de ganhar o salário. Claro que todo mundo vai trabalhar precisando do salário, né? Sim. Mas a gente tem que ter algum propósito a mais do que só ganhar o salário. E aí realmente funciona. A gente gravou um podcast agora com uma pessoa que ela é especialista em felicidade no trabalho. Legal. E ela fala exatamente sobre isso. A gente tem que ter um propósito a mais no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para a gente encontrar a felicidade. Então, a gente trabalha pelo dinheiro, sim, claro, também. Mas por que mais? Eu vou fazer esse trabalho porque eu vou ver que a comunidade em si vai evoluir, as pessoas vão evoluir, a minha família vai ficar feliz. Legal. Tu vai conseguir alcançar a felicidade muito mais fácil. Claro que esse tema é longo, é delicado, sim, né? Mas a gente busca até hoje um bom ambiente de trabalho, pensando, claro, nas pessoas, mas a gente sabe que tem um retorno, né? O bem faz o bem, né? Sim. E justamente é buscar esse equilíbrio, porque uma empresa precisa trazer resultado, que é consequência de um bom trabalho, mas também cuidar de pessoas. Então, o RH ele tem esse desafio. Pô, o colaborador ele precisa se comprometer pelo resultado, mas estar também num ambiente que ele se sinta abraçado, que ele se sinta seguro. Então, esse hoje está sendo um grande desafio em muitas empresas, né? Ô Rafa, e só complementando essa parte de história, a gente sabe que quando uma empresa é saudável de caixa, obviamente consegue fazer muito mais pelo funcionário do que quando está em dificuldades, né? E eu sei que todas as empresas passam por altos e baixos. O que você elencaria em momento de dificuldade que foi chave para manter, né, a equipe, os funcionários de fato, como você falou, né, felizes e engajados? Porque a gente sabe que quando o cinto aperta, as dificuldades são maiores. Então, Azia, o problema de caixa, muitas vezes, né, não acaba sendo tão importante nessa situação para manter o funcionário engajado. Quantas empresas que estão passando por dificuldades, o patrão está lá presente, a presença eu acho que é muito importante, Azia. Então, assim, eu estar envolvido com o pessoal lá da fábrica, eu estar passando quase que diariamente com o pessoal, o contato, a proximidade, a humildade, né? Sim. Não adianta eu tratar meus funcionários ou nunca falar com ninguém deles. Claro que quanto mais a empresa cresce, mais difícil a gente fica. Mas a gente vê um belo exemplo aí da Avan. A gente vê o Luciano envolvido, ele é nosso cliente até. Então, quando eu vou lá atender os vendedores deles, ele está sempre presente, cara, ele está sempre presente no meio da loja. E não é porque a Avan agora está super gigante, bem, está gigante, que... Quero dizer assim, o problema não é o caixa, realmente é porque ele está presente. Então, e é um cara humilde. Então, eu penso que a gente tentar manter a humildade, por mais que a gente cresça, que a gente evolua, esteja com mais recursos financeiros, mas nada me
me dificulta a dedicar tempo, a né? dedicar tempo e um pouco de humildade até com os nossos funcionários, né? Então, eu tratar todos, desde a cozinheira até o meu diretor, de igual para igual, de uma forma honesta, de uma forma humilde, realmente faz a diferença. O caixa, claro que quando a gente tem caixa, quando a gente está resolvido financeiramente, a gente consegue investir um pouco mais, investir em treinamento, mas a presença e a humildade, eu acho que talvez é fundamental para conseguir manter a tua equipe engajada e motivada. Um bom dia, bem dado, aquele aperto de mão, isso faz a diferença, cara. Legal. E a gente leva isso aqui para dentro da Rockset também, né? Tanto a nossa porta está sempre aberta, tá aqui a equipe que não me deixa mentir, entendeu? Porque a gente fala, sim, de problemas do dia a dia da empresa, mas a gente acaba se conectando com as pessoas, né? Eu acho que isso é de extrema importância, assim, para que uma empresa continue sempre saudável. E Rafa, e seguindo aqui uma outra pergunta, que eu acho que essa é uma pergunta muito legal, muito interessante, que em 2006 você e o Éder assumiram o comando da Apple Home, né? E essa sucessão foi um momento bem delicado para vocês e para a empresa. Como é que foi esse processo de transferência do comando entre as gerações do seu avô, do seu pai, e quais foram os maiores aprendizados? Então, cara, o meu pai assumiu basicamente ali por volta dos anos 2000, né, quando meu avô faleceu, e teve uma gestão curta, porém bem intensa, né? A Apple teve vários problemas financeiros na década de 90, entrou em concordata, né, na época, hoje é recuperação judicial, né? Ficou mais bonito o nome. Isso, e aí acho que foi de 94 a 96, e meu pai conseguiu, quando assumiu a empresa ali, a empresa passava por muitas dificuldades, e conseguiu, com coragem, comprar um maquinário de uma antiga fábrica que havia falido, né? Mas quando meu pai estava conseguindo organizar, ver alguma luz no fim do túnel, ele pegou um câncer e morreu em 35 dias. Caramba. Eu, 21 anos, meu irmão, 19, fazíamos faculdade eu fazia engenharia, meu irmão economia na UFSC, em Florianópolis. E aí acabei vindo, de repente, né, para assumir a empresa. E quando cheguei na empresa, não conhecia muito pouco. E não estava nos seus planos? Não, jamais. Eu estava fazendo engenharia para, quem sabe, assumir um novo desafio, porque ali o negócio não era muito promissor. Sim. Enfim. Cara, que desafio. Né? Assumi ali, cara, de repente, não tive muita escolha, ou era isso ou aquilo, né? Então, lembro que o primeiro passo foi a gente se abraçar com os funcionários que a gente tinha ali, né? Pedir ajuda para todos eles. Então, a gente, por muitos anos, eu acho que foi um dos nossos também grandes chaves de sucesso, uma gestão colaborativa. Então, a gente alinhou sempre todas as decisões mais importantes com os meus diretores. Na época, nem diretores eram, gerentes, né? Porque era uma empresa pequena. E então, a gente sempre sentou na mesa para definir se o rumo era para a direita ou para a esquerda ou para frente, né? Para frente ou para trás. E vocês eram em quantos naquela época? Na faixa de 4 pessoas. Quatro pessoas. E meu irmão ficou mais alguns anos em Florianópolis, né? E eu fiquei daí com essa turma aí, a gente foi levando. E lembro que uma das primeiras reuniões que eu fiz com um advogado era para fazer um plano de falência, cara. Plano de falência da empresa para tentar salvar alguma coisa. Porque a situação era muito ruim. Como eu lembro, a minha avó ainda era viva, então ela não corria mais risco de ser presa, alguma coisa assim bem cabulosa. Eu com 21 anos, cara, falando a respeito. Caiu de paraquedas. Foi desesperador. Mas, cara, a gente teve calma, a gente teve como brasileiro, né? A gente não desiste nunca. Então a gente foi organizando as coisas, foi se entendendo um pouco mais, né? Tomando algumas decisões, cortando alguns custos
que a gente conseguiu cortar no momento. Eu lembro que a gente não tinha um ERP, não tinha... Basicamente era trabalhado com papel e caneta. Quase nada de computadores. E aí, naquele momento, a gente estava com recém-iniciada uma parceria com a Havan. E onde a gente entregava, a Havan comprava o fio para nós e a gente entregava um pouco de toalha para a Havan e o restante do serviço a gente conseguia pegar o dinheiro para vender para o mercado externo, né? Externo que eu digo, no Brasil, né? E aí a gente conseguiu, durante um período, eu digo sempre que é um período basicamente de uns 6 anos, como se fosse um período que eu não consigo relatar um fato marcante, assim, um fato relevante, porque durante 6 anos foi degrauzinhos, cara, né? O que foi feito? O que teve de relevante? Não teve nada. Foi pago contas, né? Foi enxugado, trabalhado. Nós tínhamos algumas lojas, que a gente tinha lojas da fábrica. Todo o recurso que a gente recebia, tanto das lojas quanto da fábrica, cara, era tudo investido ali. A gente viveu uma vida humilde durante vários anos, assim, cara, com poucos custos, né? Realmente, para tudo que a gente recebeu, a gente reinvestiu na empresa. E então a gente teve esse período aí de conseguir pagar a conta, muito trabalho jurídico, muita paciência, porque às vezes a gente quer resolver as coisas de um dia para a noite. E quando a gente entra uma empresa cheia de dívidas, um monte de problema jurídico... É muito demorado, né? Não resolve, né? A gente sabe que no Brasil a burocracia é incrível, né? E tem que ter muita resiliência também, cara, a gente foi organizando aqui, até que em 2012, mais ou menos, eu lembro que a gente conseguiu comprar e financiar na Europa os primeiros teares nossos modernos, né? E aí a gente começou devagarzinho também, primeiro aumentar o maquinário e depois substituindo os antigos pelos mais modernos. E hoje, cara, talvez a gente tenha um dos parques fabris mais modernos do Brasil na confecção de toalhas, né? Legal. Realmente é tudo máquinas modernas, máquinas de costura, mas foi um trabalho de, né, no meu caso aí, 20 anos, porque quando a gente resume, parece tudo um pouco fácil. Então, os bastidores. Não, quando eu... Quem era o comercial, o Rafa? Era você ou o Éder nessa parte? Então, era mais eu. O Éder ficava um pouco mais na parte das lojas e eu tinha um gerente comercial e aí a gente saía viajando pelo Brasil afora. Aí, que a gente foi uma vez eu fui a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a gente foi a Uberlândia. Sim. Aí a gente ia de ônibus, tomava banho na rodoviária, né, dormia no ônibus para não precisar pagar o hotel. Sim. E, cara, era corrido, mas era legal. Esse aí me deu bastante experiência também, que eu consegui viajar bastante o Brasil, também, conhecer bastante clientes, bastante regiões, porque o Brasil é muito grande, né? O Brasil continental, né? Cara, o Brasil tem muita oportunidade e a toalha vermelha que vende no Nordeste não vende aqui e vice-versa, né? Então, a gente teve que começar a criar coleções de produtos para o Brasil. A gente tinha, então, essa toalha aqui, por que vocês têm essa toalha aqui se não vende? Não vende aqui em Santa Catarina, mas vende no Nordeste. Então, a gente começou a entender. E como a gente tinha também as lojas, que as lojas eram multimarcas, eu consegui aprender muito também da ponta final, do contato com o consumidor. Qual o item que mais vende? Essa toalha, esse jogo de cama. Então, eu tive muito aprendizado do meio inteiro, né? Sim. Desde a produção da toalha até a ponta final, né? Então, mas eu tenho uma dúvida. Aliás, mais uma curiosidade. Isso que vocês renovaram as máquinas em 2012. 2012 a gente iniciou. Iniciou. A gente foi finalizar ali por volta de 2020. Máquinas europeias. Provavelmente foi um planejamento de 8 anos aí, né? Provavelmente alemãs máquinas, né? Bélgica. Da Bélgica. E como é que foi essa negociação? Vocês foram até lá? Feito... Porque naquela época a internet ainda não é o que é hoje. Né? Não, mas a gente tinha... Eu participei desde também 2009, 2010, eu comecei a participar de feiras. Tanto de produtos quanto de maquinários. Exposição, né? Então eu lembro que em 2009, por ali, eu fui numa feira de máquinas e vi aquelas máquinas lá
e nem entrei no stand porque pensava, não, isso não é para Apple, para mim. Né? Assim, ó, se a gente for partir para uma renovação de parque fabril, a gente vai ter que procurar alguma máquina usada. Enfim, em 2012 ou 13 ali, quando eu fui numa nova feira, eu estava lá, e um concorrente, isso é uma coisa legal, que a gente tem em Brusque mais de 40 fábricas de toalhas. E são todas fábricas pequenas, relativamente pequenas. Só que são todas unidas, né? A gente é tudo parceiro e a gente acredita que a união faz a força, digamos, né? Para a gente conseguir competir com China, ou com uma grande do Brasil, uma gigante do Brasil, a gente acredita que unido, a gente consegue ser mais forte. Claro, cada um tem sua estratégia, mas eu lembro que esse meu concorrente estava junto comigo e me disse, Rafael, claro que vocês têm condições de comprar. Eu disse, não, mas a gente não tem. Eu disse, não, vocês têm. Me levou lá para apresentar o vendedor, me apresentou. Eu disse, tá, mas como é que se paga isso? Não, a gente consegue financiamento. Pô, não consigo financiamento no Brasil. Manda teus números. Aí passamos o balanço, como a gente já vinha de uma crescente e a gente tinha conseguido renegociar todas as dívidas federais e estaduais com o governo, a gente já conseguia ter uma certidão... a CND, tá aqui a CND. E estava tudo... Existiam as dívidas, mas estavam negociadas, né? Então a gente conseguiu aprovar o financiamento na Europa. Na época, juros de Europa são bem mais baixos, só que existe a variação cambial, né? Então assustava também na época. E cresceu nesses anos, né? E na época não era... Não, se bem que de 2012 a 2018 foi mais ou menos estável. Hoje é faixa de 5% ao ano ainda. Então a gente conseguiu, os primeiros 2 Ceares, a gente comprou 2 Ceares, e aí no ano seguinte a gente comprou mais 2, no outro ano a gente comprou 4, no outro ano a gente comprou 8, até a gente conseguir renovar primeiro adicionando máquinas, né, para aumentar a capacidade produtiva, e depois renovando, parando os maquinários antigos e colocando máquinas novas, mais produtivas, mais eficientes, né, com mais capacidade de produção. E você lembra mais ou menos o valor do investimento feito nessa renovação? Cara, foi bastante. A gente gastou aí perto de 50 milhões de reais em investimentos de maquinário durante esses 8 anos aí. Só que muita coisa financiada, muita coisa... E sempre, uma coisa que eu sempre gostei e a gente sempre foi unânime na minha empresa, tanto com o meu diretor industrial quanto o meu diretor financeiro, a gente primeiro conseguir capital ou caixa para comprar o tear, pelo menos porque a entrada, os impostos, isso aí a gente não consegue financiar. Então, quando a gente tinha o dinheiro, a gente comprava o maquinário. Com aquele maquinário, a gente conseguia fazer mais recursos para comprar o segundo. A gente nunca deu passo maior que a perna. Eu via outros concorrentes nossos, no mesmo momento parecido com o nosso, se alavancar muito. Se alavancar, comprar 10, 20 teares e hoje já não existem mais. Não aguentava. Então, assim, porque o Brasil realmente, o Brasil já é difícil. O setor têxtil no Brasil, ele é um setor muito cíclico. Então, existem momentos bons, existem momentos ruins. A gente viveu vários momentos. Eu, em 20 anos, vivi alguns. Né? Se pegar a empresa, a Apple, a gente já viveu vários momentos de dificuldades e momentos prósperos. Então, realmente, as coisas têm que ser feitas com muito pé no chão, os novos investimentos. Hoje, nós passamos por um momento desafiador também, entrando muitos produtos da China, né? Verdade. Então... E vai taxa, tira taxa, né? E aí agora existe um outro caminho aí que a gente tem até brigado com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que é a ABIT, para tentar derrubar, que tem algumas empresas trazendo a toalha em metro via Paraguai, né? Chega no Paraguai, só corta e costura, bota uma etiqueta e a toalha volta como toalha em peças. Então muda a classificação fiscal e a toalha vem com 0% de imposto de importação, enquanto os produtos importados, eles vêm, hoje, no caso de toalhas, 35% de imposto de importação. Então, o pessoal está conseguindo derrubar essa barreira de imposto
por um furo na legislação, porque não deveria ser só mudar a classificação fiscal, como no Brasil é mudar a classificação fiscal e agregar mão de obra para mudar o produto. Como a toalha vem em metro e volta em peças, eles conseguiram achar um furo, e esse furo aí, até a gente conseguir mudar via ABIT ou via Mercosul, quantos anos vai? Muito tempo. Tem uma grande chance de a gente ver várias empresas de toalha da indústria têxtil fecharem as portas nos próximos anos se nada for feito. Então, realmente, é um momento crítico, mas, como eu disse, a gente acredita que é uma fase e lá na frente isso pode se reverter e melhorar bastante. E você vê, e no empresariado, é muito desses detalhes que não diz respeito nem ao produto que você vende. É você entender da parte tributária, da parte jurídica, da parte empresarial, da estratégia. É como na Rockset. Eu sou da parte criativa, mas hoje a minha vida é ver coisas que eu nem imaginava que existia. Ter conversas com o contador, com o jurídico, para a empresa poder funcionar. Entendeu? Então, a gente vai mudando de mesa. E sobre investimento, a gente vive em constante investimento aqui também, só que ele é muito mais rápido, a vida útil. Por exemplo, câmeras. A gente já chegou a pagar mais de R$100 mil em uma câmera. E hoje não vale 10. O pessoal está fazendo com o iPhone, né? Exatamente. Estão transmitindo vai mudando jogos constantemente. A gente fala, a tecnologia, ela, no nosso setor, a tecnologia é muito rápida, ela atropela né? os O processos. 2 anos já pode ficar obsoleto. A inteligência artificial também com o pessoal de desenvolvimento, de edição, né? Mas, enfim, a gente estava falando em off ainda há pouco, né, Razia, sobre impostos também no teu setor. Então, quantas reuniões, quanto que estás mexendo agora, quanto o teu foco está sendo colocado para resolver, às vezes, uma questão de imposto que pode dar mais resultado ou menos do que vendas. Do que vender. É sobre isso. E isso a gente tem muito hoje no nosso setor, né? Esse setor de indústria. E hoje, como a gente tem, além da indústria, a gente tem a importação, que para mim é muito saudável, que eu consigo fazer uma balança, né? Então, horas a momento da importação é bom, favorável. horas momentos da produção no Brasil é melhor. Hoje, no momento, eu confesso que é muito mais fácil importar do que produzir. Olha só. Se pudesse hoje, claro, grosso modo, fechar a fábrica e só importar. Só olhar só hoje e só importar é muito mais fácil. Não tem obrigação nenhuma quase que trabalhista. Exato. Não tem, cara, as regras são todas diferentes, enfim. E acaba ficando mais barato. Então, investimento, qual é o investimento que tu precisa fazer para importar? Só o produto. Olha o investimento de maquinário que eu tenho, parque fabril, qual o risco que eu tenho. Desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento. Mas claro que a produção no Brasil ela tem algumas vantagens, a gente tem mais poder do controle da produção. Controle então, bem importante, né? A gente é mais ágil, né, do que hoje uma importação de um produto acabado, como um jogo de cama que a gente importa. 90 dias. Não, Razia. Hoje está dando quase um ano. Caramba. Do momento que eu fecho o produto até o produto chegar, porque depois que eu fecho a gente tem um mês para organizar a parte burocrática, documentação. Aí a gente entra no momento de desenvolvimento de estampas e elaboração dos produtos. E tem que pensar, entre aspas, algo que vai funcionar daqui a um ano. Futuro, Exato. pensamento futuro. O desenvolvimento de estampas, por exemplo, de um jogo de cama, às vezes demora 3 meses, porque vem e volta várias vezes, porque eles fazem muita coisa ruim. Então a gente manda uma flor, volta um girassol, cara. Não tem assim. garantia. Cara, tem, mas é muito trabalhoso, Sim. muito difícil. Tá? Então, cores, a gente tem muita dificuldade com cores. Então, às vezes, dá um ano, cara, do produto que eu coloco, quando eu fechei até o recebimento. Né? O frete agora está um caos. Mas é uma balança que a gente consegue ter e depois que a gente adquire esse know-how da importação, relativamente fica mais fácil, mas como eu disse, é cíclico. Como é que vai estar amanhã? Não sei, daqui a um ano. Se o Lula ganhar, você busca um equilíbrio. Se o Zema ganhar, enfim, né, qualquer outro ganhar, então a gente já tem cenários diferentes.
sei lá, outra coisa, o Trump também, hoje em dia envolve tudo, né? A própria guerra agora, né? A guerra, terrorismo. o petróleo, enfim. Então, eu como empresa, eu tenho essa balança que é saudável no meu caso, mas eu não posso ficar só na mão da importação, porque daqui um pouco Acabou, né? Um governo diz que não vai mais poder entrar em produto importado, igual o Trump está fazendo agora nos Estados Unidos. Taxando tudo. 100% de imposto de importação, 200%. Ninguém mais vai Vai ter quem que vai se beneficiar? A indústria nacional. Então, eu tendo a indústria nacional, eu tenho Você está com o pé nas duas canoas ali, né? E é importante Essas... isso, porque na minha visão, e aí precisaríamos de um segundo podcast aqui, é que a gente precisa fortalecer muito mais a indústria nacional. O Brasil precisa de um plano, de fato, de cultura, né? de indústria. Né? Que a carga porque, tributária óbvio, importação é muito fácil. Como o Rafa falou, tem seus percalços. Mas destrói o que a gente produz aqui. As montadoras. Eu te confesso que eu venho da indústria, né? O nosso início foi somente com a indústria. Então eu tenho muita pena até de ter que importar algo que eu poderia estar fazendo aqui. Do outro lado do mundo. Então, assim, a gente, inclusive, hoje participo da BIT, brigo pelas causas da indústria, mas o problema é que é difícil. A gente fez uma reunião ontem e as coisas que a gente falou no ano passado estão no mesmo patamar, nada evolui. E a BIT, eu tenho que tirar o chapéu, porque eles são muito bons, eles trabalham muito, trabalham dia e noite, gente em Brasília fazendo lobby o tempo todo, tentando defender um pouquinho da indústria, que é muito benefício. A indústria para o Brasil é muito boa. A indústria têxtil é uma das indústrias que mais gera emprego no Brasil. Isso é verdade. Então, é uma indústria empregadora. E o Brasil, cara, não... Está abrindo as pernas, né, para importação. Estão deixando as importações, estão dificultando tudo que é possível. Parece para acabar com a indústria e é um tiro no pé. E é um movimento que, inclusive, o setor automotivo, agora teve a saída da Toyota, já saiu a Ford. Por quê? Compensa mais, então, vou produzir no México, mando os carros para o Brasil, só vou precisar da concessionária e vender. Então, isso vai deteriorando a indústria, entendeu? Então isso pode ocasionar o quê? Cara, não é só a indústria, o efeito é muito maior. Mas muito enfim, maior. Acho que precisaria de um outro podcast só para isso. Vai longe, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro assim que, cara, por mim, eu focaria na indústria, porque eu acredito que a indústria brasileira, ela devolve muito mais do que o meio da importação. Então, na Apple a gente gosta muito de devolver um pouco para a comunidade, para as pessoas que ali trabalham com a gente. E a gente acredita que com a indústria realmente gera muito mais emprego. É a contrapartida social. Eu também sou desse lado, eu sou uma das pessoas que mais defendo. Eu acho que a gente, como produtor, a gente já visitou, sei lá, mais de 500 empresas dentro da empresa mesmo, e a gente sabe o quanto que não só a indústria, mas empresas em geral geram valor, geram emprego, consomem, devolvem para a sociedade, consumo e tal, e o que a gente precisa é de desenvolvimento de tecnologia mesmo para a gente ser competitivo. Para isso, a gente precisa, de fato, que o governo tenha um plano mesmo de cultura para a indústria. Mas, e é uma estamos questão... aqui. Mas do jeito que está, vai ser difícil. A gente precisava de uma mudança nesse E é uma questão de pensamento empatia aí também, porque eu acredito que é um plano muitos, de cultura, né? Não tem a mínima ideia do que a Apple, nesses 50 anos, já passou para chegar até aqui. Entendeu? Então, todos os desafios, todos os percalços, todas as noites lá se descabelando e não largaram um osso. Porque existe um propósito para cada empresa existir. Nem todos conseguem, né, Rafa? Tem gente que fica pelo caminho, que fala, cara, deixa... É difícil, é desafiador. É muito desafiador. É chato, entendeu? É desgastante, né? Todos os dias decisões difíceis, né? A gente às vezes tem que mandar algum funcionário embora. Pô, eu vi ontem uma empresa, não sei se foi a Gerdau, demitindo 1.500 funcionários. O cara falou, não é o que a gente gostaria.
Mas olha que dificuldade. Que a importação do aço, né? Quantas noites aquele cara ficou sem dormir para fazer essa demissão de 1.500 pessoas, o CEO. Então, assim, ó, São muito decisões difícil. difíceis. Muito Inclusive, difícil. poxa, a gente que produz no setor de serviço, a parte tributária, cara, ela é esmagadora. E às vezes o dinheiro que você poderia colocar na sua empresa para capacitação, contratação de novas pessoas, você tem que destinar para o imposto, que é justo pagar imposto, não é justo essa carga toda, entendeu? E assim, Rafa, e se você não paga, você está ferrado, cara. Eles vão te travar. Hoje em dia tem que pagar Entendeu? mesmo. Tem que pagar, mas cadê a empatia? Fala, cara, existe prioridades dentro de uma empresa, entendeu? Então, assim, essa parte tributária, eu acredito que é já uma utopia mudar, entendeu? Para ficar uma carga justa para o empresariado. Só que a gente vai ter que aprender a conviver nesse meio todo de porrada. Vai mudar um pouco, né? Vem aí reforma tributária, novos desafios também pra gente. Sim. A gente aprender, Reaprender a trabalhar. tudo de novo, cara. Então, aí a gente tá lá em Enfiado. palestras, Enfiado em cursos, mentoria, né? CBS, para aprender. IBS. Enquanto eu poderia estar focado lá em vender ou melhorar o processo produtivo, tô lá fazendo curso de Exato. Em vez de eu estar tributário. pensando em novas criações cinematográficas, eu tenho Esse que é o Brasil. conversar com o cara de IBS, CBS. É equilibrar que 50 pratos ao mesmo tempo. E falando em equilibrar pratos aqui, Rafa, eu queria entender um pouco como é definido o estilo de liderança da Apple, né, e família, mediante a fornecedores, clientes, dia a dia. Como é que é essa, né, vocês são uma marca B2B, né, então vocês estão em contato ali com o cliente, mas também entendem a ponta final, que é o que você falou, por que compra toalha azul ou verde e por aí vai? Então, a gente, eu tenho bastante conhecimento das duas pontas, como eu falei, e eu também me envolvo muito na parte das compras, né? Mas a gente tem a nossa equipe lá, a gente, da mesma forma que eu comentei que a gente gosta de tratar bem nossos funcionários, a gente tenta ser assim também com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, nossos terceirizados. Então, a gente acaba conseguindo ter um bom relacionamento com os nossos fornecedores. Realmente, a gente acaba fazendo parcerias, né? Eu acredito muito nisso aí também. O network hoje é muito importante e a gente formar parceiros, tanto na venda quanto na compra, eu acho que é essencial. Tenho hoje bons clientes que a gente participa de feiras, feiras regionais, feiras nacionais. Então faço questão de estar presente, eu e toda a equipe comercial, para estar próximo dos nossos clientes. A gente tem um setor dentro da empresa, uma área dentro da empresa, que a gente cuida do sucesso do cliente. Então a gente está muito preocupado em vender o produto para o cliente que ele consiga vender, que ele tenha sucesso. Então não adianta eu fazer uma venda para ti, Razia, de uma toalha que está encalhada, um jogo de cama lá que está de uma cor que ficou encalhado, e depois tu ficar com aquilo lá e a gente vai acabar se queimando contigo, né? Não vai ter recompra, né? Não vai ter recompra e talvez por causa daquele jogo de cama ruim que eu te vendi, tu não vai mais comprar a toalha, não vai mais comprar o roupão, tu não vai mais comprar a colcha, enfim. Então a gente tem muito cuidado com isso aí, de não, entre aspas, enganar o nosso cliente. A gente tem muito cuidado de acertar o preço, não cobrar demais, claro, nem de menos, né? Mas porque o produto ele tem que estar dentro do preço do mercado, tem que girar, ele tem que girar e fazer o nosso cliente, nosso lojista ter sucesso. Eu vejo hoje a Apple está inserida num nicho de mercado mais ou menos entre o B e o C, porque no nosso entendimento, meu e da nossa equipe comercial, existe um gap entre as marcas mais consolidadas de texto no Brasil e entre o produto e preço. A gente tem um gap entre essas duas áreas, né? Que é o B e o C, que é justamente um mercado muito potencial, que tem volume e preço um pouquinho melhor do que só produto e preço. Então, a gente tem trabalhado na nossa marca
para consolidar ela, para tornar ela um pouco mais conhecida, com trabalho de influencers, com mídia, com programas, para a gente tentar se diferenciar um pouquinho só de produto e preço. E quando tem uma marca também. E quando a gente consegue competir, pelo menos em relação aos produtos com mais marca que a gente sabe que existe, a gente tem mais preço que eles. Legal. E o produto tão bom quanto. Legal. Então a gente enxergou um gap nesse mercado e a gente consegue daí, cara, além da marca, fortalecer com o network, com a parceria com esses clientes. Realmente a gente tem vários trabalhos, a gente está muito próximo, tanto eu quanto a minha equipe comercial dos nossos clientes. Meu WhatsApp está sempre, né, dou o meu número de WhatsApp para todo mundo, eu estou à disposição e faço questão que meu gerente, meu diretor, estejam todos muito próximos dos nossos clientes, dos nossos fornecedores. Isso eu acho que a gente aproxima, a gente fortalece, a gente agiliza muito. Então, quando o Zé vai me mandar uma proposta, eu vou receber no mesmo dia. Enquanto talvez uns outros que já ficaram pelo caminho aí, umas gigantes do setor têxtil, ficaram pelo caminho, demoravam um mês para conseguir ter um retorno. Toalha R$10, o cara passa R$ 9,90. Não, nós no mesmo dia tem que retornar. Então, essa agilidade, muitos fornecedores perderam e muitas lojas, muitos compradores perderam. Tu pega esses grandes magazines, basicamente com exceção da Van, né? Assim, para conseguir contato com quem é o dono, quem é o diretor, como é que eu vou conseguir falar com alguém deles? Não consigo falar, né? E essa proximidade do fornecedor com o comprador, com o lojista, agilidade, a gente acaba ganhando muitos negócios pela agilidade, pela velocidade de um retorno. Estar disponível, né? Isso é muito legal, tá? Uma estratégia, assim, na minha visão, diferenciada porque eu puxo para o nosso lado, né? Quando a gente quer também vender que seja a nossa série, alguma coisa assim, a maior dificuldade que a gente tem é de conversar com diretoria. Quando a gente fez alguns negócios, eu consegui conversar contigo. E isso a gente agiliza. Se não, com certeza, 90% que não ia sair. Porque ia ficar com o teu vendedor, com o meu comprador do Martin. E eles iam ficar batendo até chegar em mim. Não conheço o Razia, não vou fechar. Então a gente usou o network que a gente tinha, né? A gente se conectou, então a gente formou uma parceria, e fomos ágeis para fechar e negociar. Razia, baixa mais um pouquinho aqui, me dá um benefício aqui, eu te dou tal coisa. Sem filtro. Fechou, fechou isso aí. Eu entendi que para ti ficou bom, para mim ficou bom, o negócio está fechado. Essa proximidade acaba fazendo diferencial. E é diferencial mesmo, porque, né, outras empresas perderam a oportunidade de estar com a gente, com uma negociação boa por causa de excessos de filtros. Excessos de filtros. Não, melhor eu vou te contar, né? uma outra história muito engraçada, né? Que fique registrado aqui, mas que a pessoa não veja. A gente estava negociando. Tem que fazer vários cortes depois aqui. A gente estava negociando para uma outra série que a gente está fazendo e a nossa vendedora, por muitas vezes, apresentou o projeto para uma diretoria de marketing. E foram negadas várias vezes. Eu falei, cara, mas não é possível, faz muito sentido, entendeu, para essa empresa. Eu vou tentar falar com o dono. E por amizades e conexões, me conectei com a pessoa. Pô, vem aqui, vou te receber. Fui lá, apresentei o projeto. Na mesa ele falou, tá fechado, não vou nem pensar. E aí no elevador ele falou assim, fulana, por que você não me apresentou isso antes? Aí eu falei, cara, não é possível. Não, e isso é constante. Recentemente, eu parei numa empresa aqui próximo da Rockset e fui perguntar quem era o dono da empresa. Fiquei batendo papo lá com o recepcionista. Cheguei na Rockset e falei, Zé, vamos atrás dessa pessoa aqui, entendeu? A gente começa a pesquisar e a gente conseguiu falar com o dono da empresa, porque a gente, por tantas travas, Rafa, a gente já decide por outros caminhos e chegar em quem realmente está aberto para uma conversa e vai ter um entendimento. Então isso é tempo, energia e dinheiro. Mas vamos lá. Mas deixa eu só complementar uma coisa aqui que é importante para o Rafa também.
a cultura da empresa é muito importante, né? Eu vou falar bem da Apple porque o Rafa, outro Rafa que nos atendeu também, ele foi muito disponível também. Sim. Ele nos recebeu, entendeu o projeto, ele falou, cara, eu acho que o outro Rafa, né, vai gostar. Então, Já assim, conhecia isso a é Rockset. cultura, como o próprio Rafa falou. Então, a empresa é disponível. É isso que eu queria acrescentar. A gente está falando de uma forma, do jeito que a gente falou, parece que só o dono resolve. E quando for só o dono resolve, a empresa não vai evoluir. Porque o dono é uma Sim. pessoa só, normalmente. Pessoa só. Então Tem isso também. a gente tem que ter uma equipe que tem que filtrar, só que ela tem que ter um poder de decisão, um poder de entender, de análise, muito parecido com o do dono, então. Tem que estar alinhado. Então, não posso tudo eu querer resolver. A minha equipe tem que estar preparada e alinhada com os meus pensamentos. Que é o que eu preciso, que é o que tu falou. Que eu testemunhei. Exatamente. Então, porque quando fica só o dono resolve, tá errado. Nesse também. caso aí, talvez que tu falou, talvez o erro ali dele, do dono, deveria ter a pessoa que não apresentou para ele, talvez foi mal instruída. Ou está com um problema de conexão. De alinhamento. Né? Então, aí que você vê que como cultura é importante. A gente tem que estar com a equipe preparada, cara, e tem momentos que tem que fazer o filtro, porque senão, muito projeto se também, ficar né? tudo na decisão do dono, a empresa não vai andar. Ela vai andar limitada. Então, a gente tem que preparar e liderar nossos subordinados, que tem que preparar os subordinados deles em escala, mas com uma cultura alinhada, que para todos entender e fazer o barco andar. Só uma pessoa não toca um barco gigante. Não. De jeito Então a nenhum. gente tem que ter os marinheiros nos ajudando a tocar o barco na mesma direção. Essa é a palavra, importante. alinhamento de equipe. É isso aí. Entendeu? Porque negócios precisam ser feitos. E eu acho que sem um alimento, é aquilo que você falou, nada vai funcionar também. Quando um começa a puxar para o outro lado, meu amigo, é dificuldade. Por isso Rafa. que relacionamento é muito importante, relacionamento e validação. A próxima aqui é mais ou menos sobre inovação, né? O consumidor mudou, tecnologias, hoje os teus clientes vendem por canais de diferentes lugares, a gente está vendo um crescimento também, esses dias a gente está vendo o TikTok Shop também crescendo, então teus clientes vendem também nesses canais. Como é que você enxerga esse futuro, né? Dentro da Apple, como é que você está enxergando, o que os teus clientes estão dando como input e como você vê também, você já falou muito sobre importação e produção, mas como é que você vê também um prisma maior de 5, 10 anos, né? Realmente a gente está passando por um momento de muita mudança, principalmente na área de vendas, né? A gente tinha, pouco tempo atrás, os vendedores que tiravam pedidos, né? Hoje, a gente ainda trabalha muito forte com representantes, né? E os representantes, eles deixaram de ser o representante Razia, é o escritório do representante Razia, né? Multi-representações. Então, é uma empresa. Então, os representantes que não se profissionalizarem, que não conseguirem ter uma gestão, alguém para fazer o pré-venda, alguém para fazer o pós-venda, enfim, um secretário, eles têm que se profissionalizar, eles têm que deixar de pensar que são só uma pessoa, mas tem que ter uma equipe realmente. E quem é o principal responsável para ensinar isso para os representantes? É a empresa. Então, assim, a gente tem trabalhado forte, cara, em novas tecnologias, novos sistemas, muita informação, muito treinamento com as equipes de representantes, realmente mudou muito. Hoje a gente vem aí cada dia com uma ferramenta diferente, né? Tem que tomar cuidado também, porque senão daqui a um pouco a gente está com 500 mensalidades de programinhas diferentes. Sim, é verdade. A gente já aconteceu com a gente. Passa por isso. Então a gente está sempre controlando para, isso aqui eu acho que não é o momento. E outra coisa também, a gente tem que usar a inteligência artificial, a tecnologia, para ajudar a gente a reduzir trabalho. Não ficar criando demanda. Se a gente estava passando por isso é uma dificuldade que a gente tem que estar trabalhando firme. Para não ficar cada vez mais criando demanda
Vamos achar essa inteligência artificial, então vamos ter que contratar alguém para operacionalizar isso. Contratar mais alguém para fazer aquilo. No final, a gente fica com uma estrutura inchada e acaba não utilizando tudo aquilo, né? Então, a gente tem que usar um pouco da inteligência artificial, sim, mas para ajudar a fazer alguns processos, a parte burocrática, a parte, né, assim, que não tem tanta inteligência realmente. Então, assim, ó, a informação, a tecnologia, ela tá, cara, todos os dias no processo, no maquinário, né, no financeiro, na contabilidade. Então, tudo, realmente, assim, a gente tem investido bastante, a gente tem feito treinamentos, a gente tem feito muita reunião para entender quais as ferramentas, como eu disse, que a gente deve usar agora e quais que não adiantam usar agora, porque se a gente usar tudo ao mesmo tempo, nada funciona. Não tem nem como processar tanta informação, né? Então, tem hora que a gente tem que dar um puxão na turma, mas calma. Vou fazer mais um curso de espera, tu já conseguiu colocar em prática aquilo que a gente fez naquele outro? É uma ansiedade infinita. Não, então não adianta a gente trazer uma nova ferramenta se aquela que a gente já tinha combinado de fazer. Então, a gente tem que ter disciplina para conseguir colocar tudo isso em prática e fazer essas ferramentas te ajudarem, né? Sim. Em relação a produtos, também a gente tem visto entrada de novos produtos. A fibra, por exemplo, hoje de poliéster, que há pouco tempo atrás era muito mal vista no setor têxtil, hoje ela tem ganhando força, porque o acabamento, a tecnologia investida nessa fibra e no acabamento do produto melhorou muito. Então, hoje a gente já consegue ter um jogo de cama de poliéster que ele é muito similar a um jogo de cama de algodão, por menos a metade do preço. E se eu fosse falar hoje isso para alguns da velha guarda que conheciam muito produto, eles dizem, é impossível. Não quer nem vender isso aí. É impossível. E hoje eu boto na mão desse mesmo cara, se eu pegar um de 10 anos atrás, ele não vai saber diferenciar qualquer qual. Cara, é inacreditável. Tecnologia. Inacreditável. Então, tem mudado um pouco dessa inovação nas fibras, né? Várias fibras novas, fibras de bambu, fibras de liocel, muito poliéster. Então, a inovação está no produto também, como eu já disse, está no processo também, a gente tem inovado. As máquinas de costura que a gente tem hoje, há pouco tempo atrás a gente fazia tudo manual, né? Toalha por toalha a gente tinha que costurar a cabeceira, botar a etiqueta. Hoje é tudo automatizado, a toalha entra na linha de costura e sai dobrada. Então, a gente conseguiu colocar muita tecnologia e informação e inteligência no processo para a gente conseguir ser o mais competitivo possível, principalmente com China e Bangladesh. E que todos esses processos a gente vai ver na série, né? E trazendo até um pouco tecnologia, Rafa, somos uma produtora audiovisual e a gente aderiu à IA. Mas não na geração de imagem, e sim nos processos. Em resumo, se a gente não tivesse feito esse trabalho com a IA, diante de mais de 100 teras de imagens gravadas, a direção nunca ia conseguir entregar essa série esse ano, ia levar pelo menos mais uns 2 anos, porque a gente pegou todas as entrevistas, decupou, transcreveu e jogou numa IA interna para ela pegar todos os trechos relevantes e assim criar uma linha narrativa. Rafa, se fosse ali no humano... Um editor tendo que ouvir, analisar... Alguns, né? Hoje cara, a gente tem 5. Não ia sair, entendeu? A linha narrativa. Então, a gente ganhou em tempo, ganhou em processos, ganhou em assertividade. Mais velocidade. Mais velocidade. Sem tirar a criatividade. Exato. Porque no fim o diretor que escolhe aquilo que vai, as peças mais importantes. A linha narrativa. Mas pelo menos ele tem o fragmento todo organizado, coisa que ele teria que fazer isso na mão. Né? Exato. E a gente ainda, a gente consegue produzir com o maquinário que nós temos aqui, que são ilhas de edição modernas. Não dá. São outros equipamentos, outra infraestrutura. Então, essa é a jornada do empreendedor, né? Que você vai aprendendo pelo caminho também. Né? Ainda sobre esse tema, acho legal, a gente fez ano passado a campanha
Aliás, a campanha desse ano que a gente lançou foi o nome Além do Tempo, que no vídeo da campanha a gente iniciou com muitas crianças com óculos de inteligência artificial, aqueles óculos de 3D, né? óculos 3D, uma menina no notebook, o papai lá cozinhando com um tablet na frente, com a receita. E aí ela entra a vovó com um bolinho e aí eles usam a inteligência artificial no dia a dia, mas a família é o que a gente tem que dar mais valor, que mais importa ainda, né? Que a gente quis dizer que a inteligência artificial ela faz parte da nossa vida. Só que os momentos que mais importam, a gente acredita muito, são os momentos com a família, com os amigos, dentro de casa. Então a gente valoriza muito o sinta-se em casa, né? Para pessoas viver bem com a família. Só que a inteligência artificial ela está presente. Não dá para dizer que não é legal, não presta. Não. Tem muita gente agora. Tem muita gente criticando muito, né? Tendo muito celular, aversão, né? Porque é exponencial. Mas a ela faz parte do nosso dia a dia. parte. Só que os momentos em família são os que são os mais importantes. Então a gente quis mostrar isso aí, que realmente a inteligência artificial hoje não vai mais ter, não vamos mais deixar de fazer parte do nosso dia a dia. Verdade. Mas a gente não pode ficar só na mão hoje, como a gente vê crianças, né, adultos com celular, agora que está na época do Dia dos Pais aí, a gente tem visto aí muito, cada vez que a gente vai, cuide com o celular, papai, cuide com o celular, fiquem presentes com seus filhos, né? Mas porque assim, não tem momento mais precioso que é chegar em casa, tá na cama com os filhos, vendo com filme. um bom jogo de cama, isso, uma boa toalha de banho. É sobre isso, sobre isso, entendeu? Porque você vai fazer todos os seus afazeres, mas final de noite você está lá na cama com seus filhos, com uma coberta, vendo um filme. É para isso que a gente vive também, entendeu? Eu concordo também. Então, eu super concordo que a tecnologia ela deve fazer parte da nossa vida, mas sem esquecer a essência do que realmente nos faz feliz, que é ficar em casa, entendeu? Hoje eu não troco a minha cama com o lençol da Apple para estar numa balada. De jeito nenhum, entendeu? Ô Rafa, indo para os finais aqui, essa é uma pergunta bem interessante, porque como vocês vieram de sucessão também, a pergunta é se daqui mais 3, 4, 5 décadas estiver outras pessoas, outras gerações, aí os 3 filhos teus ou do Éder, estiverem comandando a Apple, o que vocês gostariam que fosse lembrado? Então, como eu já falei algumas vezes, eu gostaria que essa cultura que a gente tem de empresa familiar, que a humildade continuasse entre eles, né? Que esse slogan, sinta-se em casa, com certeza ele vai mudar daqui um pouco, mas que esse sentimento de fazer os funcionários, de fazer as pessoas que estão em volta ali da nossa comunidade se sentirem bem, valorizar as pessoas em volta, eu gostaria muito que isso fosse mantido. Não queria que meus filhos ou meus netos, enfim, fossem para a empresa só para buscar o dinheirinho, né? Só que fosse alguma coisa transacional, né? Só por dinheiro. Eu acho que a gente tem que ter um propósito maior. A empresa, a gente Respeita o legado. Tem que respeitar o legado, cara, sim. Tem que ajudar a comunidade. Eu acho que a gente deve muito para a nossa comunidade, para a nossa região. Então, é dever, sim, das empresas, porque, teoricamente, a gente deveria falar que quem deve manter um hospital, quem deve manter uma escola, é a prefeitura e o governo. Só que a gente sabe que se deixar na mão deles, nada limitado. Vai ficar terrível. Então, eu acho que é, sim, dever das grandes empresas, das empresas mais prósperas, contribuírem com as creches, com as escolas, com as pessoas que vivem ali em volta, com seus funcionários. Então, gostaria muito que esse legado ficasse, tá? Assim, como eu recebi do meu pai, quando meu pai faleceu, muitas portas se abriram, porque ele era uma pessoa boa, uma pessoa querida, e muito me favoreceu isso também. Então, se um dia meu filho ou meu neto fosse atender alguém que não conhecesse, eu conhecia teu pai, e o cara abrisse a porta para ele, eu acho que já estaria satisfeito. Legal. Realmente, assim, a partir do momento que
que é uma empresa, ela passa a ser somente trabalhar por resultado, por dinheiro. Eu acho que sim, é importante, claro, Sim, rentabilidade, é o que mantém em dinheiro, pé, né, claro, a mas a empresa. partir do momento que seja só isso, eu acho que aí a empresa tende a decair. A gente vê muitas empresas familiares que foram vendidas que não conseguiram dar continuidade no negócio, né? Porque perderam a cultura. Então, acredito que essa sensação de valorizar o funcionário, valorizar as pessoas que estão à nossa volta, é o legado que eu gostaria de deixar para os meus filhos e para os meus netos. Pô, que legal. bacana. E assim, ô Rafa, é bastante interessante porque a Apple ela é uma empresa B2C, mas tem que estar de olho no B2B também, entendeu? Então são dois caminhos paralelos que se complementam, porque você precisa olhar quem consome o seu produto e negociar com quem vai vender o seu produto. Né? Então isso é bastante interessante nesse segmento. E como que você enxerga essas duas linhas paralelas? Eu acho que o B2B e o B2C eles vão andar em Mão dadas. paralelas por muito tempo. Já me perguntaram várias vezes, Rafael, tu acha que a loja física vai acabar? Não, não vai acabar. A loja física, principalmente no nosso setor, que é um produto que é têxtil, de que é toque, pelo toque, não acredito que vai acabar. Só que as tecnologias elas estão, né, o omnichannel, né, já tem até outros termos que já junta mais ainda, mas a negociação ela começa pela internet e finaliza aqui na loja física e vice-versa. A empresa, eu acho que ela tem que ter um canal de venda direto com o consumidor final, só que dentro de um preço parecido com o preço que o meu cliente consegue vender, porque ela tem que estar atendendo em todas as pontas, no B2C, B2B, agora tem o D2C, enfim, acho que a gente tem que estar em todas as pontas, só que eu acho que ainda a gente tem que ter o foco no B2B, que é o nosso negócio, que são os nossos lojistas, que são os nossos parceiros comerciais, que fazem o grande volume das nossas vendas, né? E-commerce eu acho que realmente é um desafio, né? E eu acho também que não é para uma indústria. Eu acho que o e-commerce ele deveria ficar com os nossos lojistas, porque eles com especialistas nessa área, porque é muita inovação, é muita mudança. Então, eu não acredito que uma indústria consiga fazer um e-commerce bem feito, tão bem quanto especialistas que fazem só isso. Então, acho que a indústria tem que ter, sim, um pouco do e-commerce para dizer que existe, para conseguir ter um canal direto com o consumidor final, mas os e-commerce eles vão ficar na mão ainda de especialistas dessa área, cara, porque é todo dia uma novidade, migração. Se o cara não tiver foco 100% nisso, ele não vai conseguir competir com quem tenha foco 100% nisso. Porra, legal, cara. Show de bola. Bate-papo espetacular. Rafa, muito obrigado aqui pela tua presença, tempo de estar aqui com a gente, trocar essa ideia. Pessoal, a gente vai encerrar aqui o nosso episódio do Sete Fala, né, com a linha do Empresas de Valor. Nosso convidado, agradecer aqui ao Rafa, representando a Apple aqui, uma história fantástica. Foi muito legal esse bate-papo, tem vários insights legais aqui, né? E só nessas conversas que a gente consegue realmente conhecer um pouco mais do empresário por trás de uma marca já tão bem conceituada, que é o Rafael. Então esses papos eles são muito bem enraizados, né? Rafa, quero te agradecer a presença e não percam esse Sete Fala 12+1, que é especial. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Espero ter contribuído um pouquinho aí com esse episódio de vocês. Vocês são pessoas do bem também, pessoas especiais, fazem um belo de um trabalho e desejo sucesso para todos nós aí. Muito obrigado para todo mundo que nos assistiu. Espero contribuir um pouquinho com cada um. Show. Maravilha. Pessoal, até a próxima.